Acredito que agora as férias encerraram, alguns voltaram, as coisas vão começando a se normalizar, né? Bom, hoje nós vamos ter o grande prazer de ouvir nosso irmão Sérgio Damião, um trabalhador assíduo tanto da nossa casa quanto do movimento espírita, né? E para nós é sempre um prazer poder estar aqui e ouvir ele. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. A alegria e a satisfação, Luiz, é sempre nossa, de estarmos na nossa casa, né? Essa casa que agora também faço parte, como um trabalhador, assim como todos vocês. E não me canso de falar, estou muito feliz de fazer parte do Centro Espírita União, Unidade Jandaia. Me encontrei aqui. Sabe quando você vai num local e você se encontra? Quando você se sente à vontade, bem acolhido, querido? É o que acontece com todos nós, creio, né? Estamos aqui num sábado à tarde porque gostamos desse ambiente. Aqui estamos em paz. E na tarde de hoje eu estou aqui apenas trazendo uma parcela de contribuição como o expositor da tarde. Gosto sempre de frisar, não tem interesse, o objetivo, não é nem o interesse, né? Ou a capacidade não é ensinar nada para ninguém, porque, modéstia à parte, não tenho condições para tal. Estou aqui apenas como um facilitador e como um aprendiz e um aluno também da doutrina espírita. E para a nossa reflexão na tarde de hoje, o tema que está aí projetado, dos céus de Paris a Anápolis, uma luz chamada doutrina espírita. Quando a minha esposa viu esse tema, ela falou, nossa, mas que tema poético. Pelo menos o tema está bonito, né? Vamos ver o restante do estudo. O objetivo desse estudo não é de cunho doutrinário ou evangélico, como geralmente a gente tem, né, nas reuniões públicas. É um estudo histórico. Vamos trazer um pouco do contexto histórico da doutrina espírita no mundo, no Brasil e em Anápolis. Não é um estudo inédito, já fiz em outras casas, inclusive companheiros, né, já presenciaram esse estudo em outros centros onde tivemos a oportunidade de levar esses apontamentos. Aqui nós temos, porque o tema fala de céu, então trouxemos essa imagem do céu de Paris, com a emblemática Torre Eiffel, né? Símbolo dessa cidade. A Torre Eiffel, a época que a doutrina espírita foi codificada, não existia. A doutrina espírita é de 1857. A Torre Eiffel foi inaugurada em 1889. Então, posteriormente, né? No mesmo ano da proclamação da República no Brasil. Então, dos céus de Paris a Anápolis, nossa querida cidade, que completou agora recentemente 118 anos de emancipação política. Daqui a pouco vamos falar também de um pouquinho da história do nosso município, para contextualizar no estudo de hoje. Bom, boa tarde. Como dissemos, a doutrina espírita surgiu no mundo em 18 de abril de 1857, codificada por Allan Kardec. Portanto, a doutrina espírita existe no mundo há exatos 168 anos. Pouco mais de um século e meio. Somos uma filosofia religiosa, comparada com outras religiões, recente. O cristianismo, o catolicismo, aliás, tem cerca de 1.700 anos, que surgiu no ano 300, né, no século IV.
protestantismo, com Martim Lutero, tem cerca de 500 anos. O islamismo, menos do que isto, com Maomé. 168 anos, portanto, frente a essas outras filosofias religiosas, é algo mais recente. E os precursores da doutrina espírita no Brasil? Então, surgiu em 1857 com Kardec, e no Brasil? Pesquisando os livros históricos, nós encontramos na obra Os Intelectuais e o Espiritismo, do autor Ubiratã Machado, a seguinte história a esse respeito. Oficialmente, a eclosão, o surgimento do Espiritismo brasileiro se daria no ano de 1865. Portanto, 8 anos depois do seu surgimento. Quando, na cidade de Salvador, na Bahia, foi fundado o Grupo Familiar do Espiritismo. Nos primórdios do Espiritismo no Brasil, não existiam centros espíritas, casas como essas. As reuniões eram realizadas em grupos familiares. Até hoje ainda existem alguns grupos familiares, nas cidades menores ou na zona rural. Isso porque, no seu início no Brasil, assim como na França, o espiritismo era muito perseguido pelos líderes religiosos e até pelas leis. Até 1947, no Brasil, 1947, século XIX, século XX, aliás, a prática do espiritismo era proibida. Era crime a prática do espiritismo. Mesmo quando, em 1889, como dissemos, houve a proclamação da República e o Brasil teve a sua primeira Constituição. Nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. E nessa primeira Constituição, o Estado se torna laico. O Estado ser laico não quer dizer que não possa existir religião, pelo contrário. Laicidade é a possibilidade para que todas as religiões se manifestem. Mas o Estado e a religião são separados, não é mais a mesma coisa como era no período do Brasil Império ou monarquia. Então, houve uma tolerância maior com as religiões que não eram do catolicismo, inclusive com o próprio espiritismo. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era deputado federal, foi até Marechal Deodoro da Fonseca, solicitando para que houvesse uma tolerância maior com a doutrina espírita. E assim foi feito com a questão do Estado ser laico. Mas as perseguições e os preconceitos eram enormes, gigantescos. Até hoje, vez em quando, sofremos certas perseguições e certos preconceitos, Hoje, muito menos do que era antigamente. Mas, vez ou outra, vemos líderes religiosos utilizando da tecnologia, da internet, das redes sociais, do YouTube, líderes que possuem milhões de seguidores, denigrindo a doutrina espírita, dizendo que as pessoas não devem ir no centro espírita porque é casa do diabo. Infelizmente, ainda se tem esse pensamento até hoje, Então, imaginemos a época de Kardec e a época do nosso pioneiro do espiritismo no Brasil, como deveria ser essas perseguições. Mas nada detém o progresso. Nada. O progresso é um rolo compressor. Passa por cima de todas as dificuldades. Por isso a doutrina espírita está firme e forte no mundo e, sobremaneira, no Brasil, que é o terceiro maior movimento religioso no nosso país. Mas foi criado, então, um grupo familiar do Espiritismo sob a direção do Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse é o pioneiro do Espiritismo no Brasil, que se tem notícia histórica. O maior apóstolo do Espiritismo em seus inícios no nosso país.
Realizou-se ali, nesse grupo familiar, às 22h30 do dia 17 de setembro de 1865, a primeira sessão registrada nos anais da doutrina espírita no Brasil. Então, o nosso pioneiro, a quem devemos agradecer por toda a luta, por toda a batalha vencida sobre os preconceitos, discriminação e perseguições, o nosso pioneiro é o Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes. ...168 anos de espiritismo no Brasil, no mundo, aliás, 159 no Brasil. E em Anápolis, quanto tempo nós temos de espiritismo? 110 anos. Que essa luz chegou em nosso município. E aí falar de história para mim é muito gratificante, porque como professor de história e aliado com a doutrina espírita, é o prato cheio, né? E aí cunhamos essa frase para a nossa reflexão. O passado nos ensina. Aprendemos muito com o nosso passado. E ele nos inspira a nos tornarmos seres humanos melhores, a não cometermos os mesmos erros. Crescemos com as informações e com aquilo que tivemos no nosso passado. O presente, o momento atual, nos fortalece no trabalho. E aí a oportunidade está para todos. Conscientes que somos, que devemos trabalhar pela nossa melhoria espiritual. E o futuro florescerá nos nossos corações e em nossas casas espíritas, a depender daquilo que estamos realizando hoje, neste momento. E qualquer um de nós pode e deve agir. O movimento espírita somos nós. Nós não temos, como em outras religiões, um clero, sacerdotes. Temos uma federativa, Federação Espírita Brasileira, que organiza, que dá diretrizes para que os centros espíritas funcionem. Mas o movimento espírita somos nós. Hoje eu estou aqui como expositor. No sábado que vem eu estou sentado aí nos bancos ouvindo, né, a mensagem do outro companheiro que está aqui. Quem está sentado aí daqui a pouco vai ali dar o passe. Quem está sentado aí é o dirigente da reunião, é o presidente. Somos nós. E todos nós podemos realizar algo no centro espírita e pelo movimento espírita. Depende apenas de boa vontade, querer. E não utilizar, às vezes, de um orgulho disfarçado, mas quem sou eu para estar à frente falando, dirigir uma reunião, dar um passe? Chico Xavier, certa feita, disse: se eu fosse esperar por melhores condições espirituais para iniciar o trabalho, até hoje eu não teria iniciado. Chico Xavier, né? Então, trabalhemos com as nossas deficiências, com as nossas limitações, mas se estivermos imbuídos de amor, isso é o que importa. Não é apenas o que a gente faz, mas o que a gente sente, o que a gente carrega dentro de nós. E qualquer um de nós aqui presente pode doar amor ao próximo. E é isso que nos ensina a doutrina espírita. Então, todos estão convidados. Um pouquinho do nosso município, que no último dia 31 de julho completou 118 anos de emancipação política. De história existe mais tempo, como cidade há 118 anos. Hoje, segundo dados do IBGE do ano passado, Anápolis possui cerca de 420 mil habitantes, quase meio milhão de habitantes. Anápolis é a terceira maior cidade do estado de Goiás, ficando atrás de Goiânia, que é a nossa capital, obviamente, que tem em torno de 1,5 milhão, né, de habitantes, a chamada Grande Goiânia.
Aparecida com quase 600 mil, depois Anápolis. Mas somos a segunda maior economia do estado. O nosso produto interno bruto, aquilo que é produzido de riquezas, só fica atrás de Goiânia, que é a nossa capital. Só para vocês terem uma ideia da pujança e a importância econômica de Anápolis, no Brasil, nós somos mais de 5 mil municípios, 5 mil cidades. Anápolis está entre as 80 cidades mais ricas e prósperas do Brasil. Então, imaginem, é gerado muita riqueza no nosso município. Somos sede da base aérea de Anápolis, que é uma das mais importantes do Brasil, que protege a nossa capital federal. Temos o DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, com mais de 150 empresas. Temos o maior polo farmoquímico de remédios genéricos da América Latina, ou seja, do México para baixo. Temos fábricas de automóveis, temos grandes hospitais, universidades. Então, é uma cidade de muito potencial. E, graças a Deus, fazemos parte dessa sociedade. Somos anapolinos, pelo menos eu que nasci aqui, creio que a grande maioria, e aqueles que não o são, vieram de outras terras, adotaram Anápolis, né, como a sua cidade do coração. Mas, como dissemos, 118 anos de emancipação política. Mas como surgiu a história de Anápolis? Encontramos na história que, mais ou menos por volta do ano de 1860, tropeiros que vinham da cidade de Jaraguá, indo para Bonfim, que hoje é a cidade de Silvânia, passavam por essa região com suas comitivas, levando mercadorias. Eram chamados tropeiros, ou os mascates. E aqui, nessa região, existiam grandes fazendas. E era comum os fazendeiros darem pouso, né, para essas comitivas, para que pudessem descansar, se alimentar e etc. E eles pararam em uma determinada fazenda. No dia seguinte, a comitiva iria partir para Bonfim, Silvânia, ali próximo a Leopoldo de Bulhões. E conta-se que uma das mulas empacou. Não levantava nem a custa de reza brava. Retiraram todos os objetos que estavam dentro das cangas que a mula carregava. Mesmo assim, ela não se levantava. De repente, no fundo do baú, encontraram uma imagem de Santa Ana. Santa Ana é a avó de Jesus. Ana e Joaquim são os pais de Maria. E conta a história que quando a imagem foi retirada, a mula imediatamente levantou. E aí, Dona Ana, que era a esposa do fazendeiro, e todos que ali estavam se ajoelharam e começaram a rezar com muita fé, porque eles eram católicos. E entenderam que aquilo era um sinal divino. E Dona Ana faz a promessa de construir naquele local, utilizando a imagem de Santa Ana, essa é a imagem original que está lá na igreja, hoje de Santa Ana, né, na Praça Santana, de construir uma capela. E a capela é construída pelo filho de Dona Ana, Gomes de Souza Ramos, que é nome de colégio aqui, né, da Jaiara. Ele foi a pessoa encarregada de construir a igreja. E 7 anos depois que a imagem foi construída, a capela foi concluída. Não, claro, dessa forma, né, que já é uma construção moderna. Portanto, surge Anápolis a partir de um processo religioso. Primeiro era um vilarejo, um arraial, depois vila,
e pertencíamos a Pirenópolis. Anápolis era distrito de Pirenópolis, que fica a 70 km daqui. Até 1907, quando viramos município, fomos emancipados e foi adotado o nome de Anápolis, que significa cidade de Ana. Polis em grego é cidade, né? Então, as nossas raízes são religiosas. Por isso, aqui em Anápolis é forte, né, o viés religioso. Temos muitas igrejas católicas, protestantes, centros espíritas, que daqui a pouco a gente vai ver. E, às vezes, a gente vê algumas pessoas criticando o nosso município em época de carnaval, por exemplo, né? Aqui é muito ruim de festa de carnaval, só tem igreja nessa cidade. E eu comento para quem fala isso para mim, melhor ter igreja, é melhor ter igreja do que ter boteco. Nada contra os bares, mas é melhor ter igreja do que ter boteco, onde as pessoas se perdem no vício do alcoolismo e da criminalidade. Então é muito melhor ter igreja. E amém por isso. Eu falo desse jeito para a pessoa. Amém por isso, que tem muitas igrejas em Anápolis. Porque o nosso viés é religioso. Ah, é? Carnaval com Maria, excelente. Esse é bom, né? Agora, para quem gosta de outro tipo de carnaval, né? Tem lá o Rio de Janeiro, Pirenópolis e outras cidades. E vai com Deus, né? Vai com Deus. E Maria. Bom, e os primórdios, a origem do Espiritismo em Anápolis. Encontramos nesse livro de história do nosso município, da historiadora Napolina Idejaime, intitulado Anápolis, Sua Vida e Seu Povo. Um livro muito interessante para quem gosta de história e conhecer um pouco mais do nosso município. Recomendo. E aqui ela fala de um pouco da história de todas as religiões em Anápolis, inclusive do Espiritismo. E lá é retratado que o pioneiro do Espiritismo em Anápolis é Joaquim Firmo de Velasco, que inclusive é nome de rua também, né? É a Rua da Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, que também era simpatizante espírita, Dr. Adalberto. Então, pioneiro, o homem que trouxe o espiritismo para Anápolis, foi Joaquim Firmo de Velasco. Um pouquinho da história dele. Ele não era de Anápolis, não nasceu aqui. Joaquim Firmo de Velasco nasceu na cidade de Goiás, nossa antiga capital, né? Por cerca de 188 anos, até 1937, quando foi inaugurada Goiânia. Porque a cidade de Goiás é um local meio inóspito. Fica entre serras. Quem já foi na cidade de Goiás, né? Tem a Serra Dourada, que é um local muito bonito. Mas a serra impede o crescimento do município. Lá, há décadas, tem 30 mil habitantes. Então, era necessário construir a capital de Goiás em um local onde pudesse se expandir, e foi o que realmente aconteceu, né? Goiânia hoje é uma potência nacional com quase 1,5 milhão de habitantes. Então, ele nasceu na cidade de Goiás, nossa antiga capital, no dia 25 de junho de 1872. E Joaquim Firmo de Velasco, ele tinha um sonho de ser militar. Ele foi para a cidade do Rio de Janeiro, onde era a nossa capital federal, até 1960, com a inauguração de Brasília, também na nossa região, só porque ele não conseguiu ingressar na carreira militar. Então, ele resolve voltar para o estado de Goiás. Voltando para o nosso estado, ele reside por um tempo na cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro. Uberaba também, o Triângulo Mineiro também já pertenceu a Goiás, depois foi desmembrado. Nessa época já era, né, Minas Gerais. Em Uberaba, ele conhece o espiritismo e funda um centro espírita. Retorna para Goiás, vai para a cidade de Morrinhos, que fica no sudoeste goiano, né? Onde em 1896 ele veio se casar com Ana da Costa. E em 1915,
ele vem para Anápolis, onde ele fixa a residência. Aqui, ele foi tesoureiro e conselheiro da prefeitura, um funcionário público, né? Atuando também como professor. Então, também ele era docente. E lá, na sua biografia, diz que ele era um eminente, ou seja, um nobre intelectual. Então, era uma pessoa bastante inteligente. Firmo de Velasco. E a gente observa a inteligência dele pelo fato dele ter se tornado espírita, né? Realmente ele era inteligente. Né? Tornou espírita, era inteligente. Assim como nós, né? Somos bastante inteligentes. Portanto, assim, inicia-se a história do espiritismo em Anápolis. 1915. 2025, portanto, há 110 anos, essa luz, chamada doutrina espírita, chegou no nosso município. No início, ele realizava também as reuniões familiares, em casa, como falamos, devido à questão da grande perseguição aos espíritas até 1947, quando uma outra constituição que nós tivemos passou a entender e declarou que qualquer manifestação religiosa deveria ser respeitada. Aí o espiritismo e as religiões espiritualistas deixaram de sofrer perseguições, inclusive até mesmo com prisões. E lá no livro é relatado que Joaquim Firmo de Velasco, a sua residência, sua fazenda, sua chácara, é onde hoje encontra-se o Colégio Auxílio, lá na 14 de julho. Antigo Colégio Auxílio, né? Na rua 14 de julho. Era ali que ele morava. Depois, ele transfere essas reuniões públicas, essas reuniões familiares da sua casa, para um local fora do seu espaço domiciliar. E inicia-se, em 1940, o Centro Espírita Vicente de Paulo. Ele foi o primeiro presidente do Centro Espírita Vicente de Paulo, que esse ano completou 100 anos. E aquele local onde é o Centro Espírita Vicente de Paulo foi doação dele, o terreno. Ele doou para se construir o centro. Então, é uma pessoa também que devemos toda a nossa gratidão e reconhecimento por tudo que ele fez pelo Espiritismo em nossa cidade. Segura o Xavier aí para ele não chorar, Jordana. Já está querendo. Joaquim Firmo de Velasco faleceu na cidade de Anápolis em 25 de agosto de 1947, aos 75 anos, tornando-se o precursor do espiritismo em terras anapolinas. E aonde quer que ele se encontre, receba o nosso pensamento de muito amor e muito carinho e gratidão. Assim como Allan Kardec, Dr. Olímpio Teles de Menezes e Joaquim Firmo de Velasco, os nossos pioneiros. E através dele, do seu pioneirismo, hoje o movimento espírita em Anápolis é forte. Temos mais de 20 instituições espíritas no nosso município, que nós temos a relação dessas instituições. Centros espíritas, né? O centro espírita, ele é considerado uma escola e um hospital. E encontramos uma definição para resumir o que podemos entender por centro espírita. Nessa mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que está na revista O Reformador. Um centro espírita é uma escola, onde todos estamos aprendendo. Por isso que eu disse no início, que aqui eu não estou ensinando nada para ninguém. Aqui no centro espírita eu sou aluno, aprendiz. A escola, onde podemos aprender e ensinar também. Porque dentro dos processos didáticos, a gente realmente aprende quando a gente ensina. Quem é professor aí sabe do que eu estou falando, né? É comprovado cientificamente. O nosso cérebro guarda um percentual daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escreve, e o percentual maior de conhecimento a gente consegue guardar em nós é quando a gente ensina, quando a gente transmite.
Então, no centro espírita também a gente ensina a plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar-nos na senda eterna. Então, o centro espírita nos permite aperfeiçoamento, nos tornarmos seres humanos melhores, hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e infinitamente. A evolução, ela é infinita, já que somos espíritos eternos, né? Imortais, eternos depois de criados por Deus, espíritos imortais. Estaremos sempre aprendendo. Kardec, nas suas obras, traz uma divisão didática, né, de espíritos inferiores, puros, sublimes, etc. Mas é apenas uma divisão didática. A evolução, ela é eterna. O centro espírita foi feito para evangelizar, ou seja, trazer a mensagem de Jesus, evangelizar. Consolar. A doutrina espírita é profundamente consoladora. Nenhuma filosofia religiosa consola tanto quanto o espiritismo, que nos ensina que mesmo na pior dor que possa existir para um ser humano, que é a perda de um ente querido, a doutrina espírita fala que a morte não existe. Que um dia encontraremos os entes queridos. Então isso consola, né? É consolador. E também a doutrina espírita nos esclarece. As obras espíritas estão aí para nos esclarecer. As casas espíritas oferecem estudos a respeito da nossa doutrina. Nós temos o Oeste, que é realizado aqui de 15 em 15 dias, né, Luiz? Temos em outras casas e aqui também outros estudos mediúnicos de obras espíritas a nosso dispor. Ah, mas eu leio e não entendo. Tem os estudos que é justamente para facilitar o nosso entendimento. Basta buscarmos esses esclarecimentos nas casas. E sem falar que hoje a tecnologia, né? A internet, o YouTube, aí tem palestrantes e palestras maravilhosas. E aí, para que vocês possam conhecer, de repente, a maioria não conheçam as casas espíritas de Anápolis, vamos trazer algumas. Começando pela casa mais antiga em Anápolis, como falamos, que é o Centro Espírita Vicente de Paulo, lá na Avenida Goiás, 1240, no centro. Essa fachada aqui é de 1940, e essa aqui é uma mais atual. Depois do Centro Espírita Vicente de Paulo, a segunda instituição mais antiga no município de Anápolis é o Centro Espírita Amor e Caridade, criado em 1948, com 77 anos. Que fica na Rua Jordana? Rua Floriano Peixoto, no centro. Perguntei para a Jordana, porque eu conhecia a Jordana lá, né? Há alguns anos atrás, falar quando não, para eles não descobrirem nossa idade, mas já tem um tempinho na mocidade, né? É, tem uns meses. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que funciona lá no ICEB, o antigo Hospital Espírita, que foi criado em 1950, né, o antigo Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis, 75 anos, onde é realizado já há 2 anos a nossa Semana Espírita, um ambiente magnífico, né? Agora eles colocaram lá umas cadeiras estofadas, ficou parecendo um teatro. Quem foi na Semana Espírita lá pôde perceber. E tem reuniões todos os domingos, às 19 horas, e às vezes eu vou lá com os meus filhos também, e a minha esposa, nas reuniões públicas. Depois nós temos o Centro Espírita Bezerra de Menezes, fundado em 1951, 74 anos, e fica lá na Rua Benjamin Constant, também no centro da cidade. Centro Espírita Fraternidade André Luiz, fundado em 1957, 68 anos, que fica na Avenida Belo Horizonte, na Vila Góes. Centro Espírita Serapião Ribeiro, 1963, 62 anos, e fica no bairro São Joaquim. Centro Espírita Jesus Gonçalves, 1966, 59 anos, no Jardim Calixto, se não me engano, ali, depois da Pecuária, naquela região.
Aqui é uma sede antiga. Foi demolido esse centro e construído uma sede nova, porque aqui nos fundos passa a ferrovia norte e sul, então foi desapropriado, eles receberam a indenização e construíram uma sede nova bem em frente ao antigo local. Centro Espírita Allan Kardec, 1967, 58 anos, que fica na rua Jaraguá, da cidade de Jaiara. Aqui, né? Aqui o Jandai é um bairro da cidade de Jaiara. A Jaiara completou 77 anos de existência. Possui mais de 100 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, Goiás tem 246 municípios. Só 12 tem acima de 100 mil habitantes. E a cidade de Jaiara é um desses municípios, que tem acima de 100 mil. Né? O PIB aqui é maior do que muitas cidades do estado de Goiás, porque também é potência. Indústrias, fábricas, faculdades, colégios. E o nosso centro, né? E fica na cidade de Jaiara, e o Centro Espírita Allan Kardec, onde estamos participando lá do estudo de mediunidade, assim como outros companheiros dessa casa também estão lá, aprendendo. Centro Espírito Livro, 1968, 57 anos. Fica lá no Jundiaí. Centro fundado pelo escritor anapolino Iron Junqueira, né, conhecido no Brasil inteiro pelas suas obras, seus livros. E repetiu. Centro Espírita Luz do Caminho, foi fundado em 1980, 45 anos, que fica lá na Vila Formosa. Está acabando, falta só mais 30 centros. Centro Espírita Irmão Abrão, fundado em 1984, 41 anos, fica lá próximo ao Jardim Ana Paula, acho que é Vila São José, o nome do setor, que é o centro onde participa a Soninha, né, muito conhecida aí no movimento do Conselho Espírita. Centro Espírita Luzes do Evangelho, 1992, 33 anos, que fica lá no bairro de Lourdes, próximo ali ao estilo house. Centro Espíritos Caminheiros, 1993, 32 anos, que fica no Jardim Arco Verde. O atual presidente lá é o Sebastião, que também é o coordenador, né, do Conselho Espírita Regional. Centro Espírita Francisco de Assis, fundado em 1996, 29 anos, fica na Avenida Pedro Ludovico, um pouco depois ali do Porto Rico. E é interessante esse centro aqui, que ele se encontra no local mais abençoado de Anápolis. Sabe por quê? Do lado esquerdo aqui é a igreja de São Joaquim, que é o avô de Jesus, né? No último dia 26 de julho é considerado feriado municipal, o dia dos avós, né, em homenagem a Ana e Joaquim. E aqui eles têm uma belíssima igreja, já está quase concluída, que é de São Joaquim. Do outro lado ali, ó, do outro lado, em azul, era uma igreja evangélica. Então tinha a igreja católica, o centro espírita e a igreja evangélica. Então você passava na calçada, já estava abençoado, né? Porque o padre te jogava água benta, o espírita te dava um passe, e o pastor falava, vai com Deus, irmão. Pronto. Está abençoado o resto da vida. Então, é o metro quadrado mais abençoado de Anápolis. Centro Espírita Nosso Lar, criado em 1998, 27 anos, fica ali no Maracanãzinho, da nossa companheira, Dona Pasqualina. Embaixo é a residência dela e em cima funciona o centro. Centro Espírita Caminho da Luz, fundado em 2008, 17 anos, que fica lá no Jundiaí. Uma casa de uma estrutura espetacular. Quem já foi lá sabe, né? E por fim, a cereja do bolo. Ó, que maravilha. Ei, Luiz, o olho do Luiz Guilherme chega brilhou agora, hein? Nosso presidente. Centro Espírita União, e fica no bairro Frei Eustáquio. Tem muitas pessoas que frequentam aqui, mas não conheciam, né? Pelo menos a fachada do Centro Espírita União.
Unidade Frei Eustáquio. E essa junção se deu em 2015, portanto, aí há 10 anos já, né? E a nossa casa abençoada, simples, mas um local tão acolhedor, um local que a gente se sente tão bem, um local que a gente vem com satisfação, com alegria no sábado à tarde. É verdade ou não é? Se vocês falarem que não, vou mandar vocês para outro centro. Então, Centro Espírita União, Jandaia, não falta. Tem mais, né? Mas por uma questão de tempo, para a gente não ficar aqui até meia-noite, hoje é só esses. Então, há 10 anos se deu a junção dessas duas casas, né? Frei Eustáquio e Jandaia. E aqui nós temos essa fotografia tirada em 7 de setembro de 2014, na sede do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, que era o antigo nome dessa instituição, após reunião dos trabalhadores, onde se deliberou pela sua fusão, né? A fusão das duas casas, como Centro Espírita Casa do Caminho, que é lá do Frei Eustáquio, e Deus, Cristo e Caridade, e passou a se chamar Centro Espírita União. Unidos, somos mais fortes. E aqui um registro histórico, né? Aqui, quem está aqui? Luiz Guilherme. O Rodrigo, né, que foi o fundador dessa casa, para quem não conhece, está frequentando agora, que o Rodrigo agora mora no exterior, já tem um tempo, né? Então, ele que fundou o centro. A Ana, né? Aqui é a Wanda? Ê, Wanda, escondidinha aqui. Salmém, não, está bonita aqui. Você está mais bonita agora, né? Porque primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Salmém, o André Pena, que é palestrante, as outras pessoas aqui eu não estou lembrando. O Paulo, né? Viviane. Aqui? Esse aqui é palestrante, eu esqueci o nome dele agora. Hã? Mauro, né? É, exato. Mauro Marques. Mauro Marques. Quem mais, Luiz? Que você lembrou aí pra gente? Aqui? Aqui. Mostrando só a cabecinha, só os olhos. Aqui. Ah, sim. Que maravilha, né? Então tá aí os nossos pioneiros. Então. E graças a Deus, vocês disseram sim, né? Então agora cale-se para sempre. Brincadeira, gente. É muito interessante essa história dessa fusão, porque isso é raro acontecer no movimento espírita em casos, né? Eu nunca ouvia visto falar sobre isso. Exatamente. Normalmente faz é dividir, né? E aqui houve uma união. Então, gente, essa era a mensagem da tarde de hoje. Agradeço pela oportunidade, rogando a Deus para que na sua infinita bondade e justiça nos abençoe, ampare, ilumine e proteja, hoje, amanhã e por todo sempre. E que possamos fazer parte dessa história, essa linda história que a gente viu, por muitos e muitos anos, dando sempre a nossa parcela de contribuição, fazendo o melhor, não o possível, mas o melhor que a gente possa fazer. Obrigado, boa tarde, fique com Deus. Oi. Sim. Na verdade, até onde eu sei do Consolador, lá é uma casa espiritualista. Não é uma casa, um centro espírita nas diretrizes de Allan Kardec, kardecianas, né? É uma casa espiritualista. Mas tem várias outras casas também, que eu tenho no slide, mas por uma questão de tempo, né? Que são mais de 20 instituições. Obrigado, Sérgio. Pode deixar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa nesse sábado.
Essa palestra do Sérgio é muito gostosa, porque traz a história do Espiritismo em Anápolis para nós, trazendo o Brasil para Anápolis e para a nossa história, né? Para quem não sabe, o Sérgio é professor de História, ele é formado em História. Falou? No início cheguei atrasado, né? É um historiador. E o Sérgio, eu conheci ele, eu falo muito com ele, porque eu conheci ele na palestra de 100 anos. Ele fez uma palestra sobre 100 anos do Espiritismo em Anápolis, né? Então, ele foi nas casas espíritas, tudo, fazendo essa palestra de 100 anos, esteve aqui no Jandar em 2015, foi quando eu conheci ele. Eu vivia pegando no pé dele, né, Sérgio? Falei, tem que fazer de novo, e fez a de 110. E eu vou continuar pegando no pé para fazer de 120, né? Para fazer, porque contar a história é muito importante para nós, né? Saber onde nós estamos chegando, outras pessoas estiveram aqui. Nessa semana que passou, nós tivemos uma trabalhadora lá que era vinculada à unidade Frei Eustáquio, que a gente chama de Casa do Caminho, Dona Anália. Ela faleceu, desencarnou essa semana. Estava com quase 90 anos de idade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco dela, e ela, com seus 40 anos de idade, 50 anos de idade, trabalhou por muitos e muitos anos lá no centro, na Casa do Caminho, na unidade Frei Eustáquio, à frente de trabalho social, entregando cesta, né? Fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Com a nossa idade. Então, depois ficou mais velha, ficou mais difícil de ir no centro e acabou desencarnando essa semana. Mas a história dela, né? O suor dela, o tempo dela, está também no centro, nessa união, no trabalho que a gente consegue realizar no dia de hoje. Então, o Centro Espírita como uma escola, como o Sérgio colocou aqui para nós, é muito importante. Quando nós começamos a chegar ao centro, a vincular ao centro, a desenvolver as nossas atividades e saber que aquele pouquinho que a gente faz se junta num todo e vira um muito, é muito, muito gratificante. Vou dar um exemplo. Nós temos lá na unidade Frei Eustáquio, que o Sérgio mostrou aqui para quem não conhece, fica lá no bairro Frei Eustáquio. O bairro lá é um pouco mais, vamos dizer, precisado do que aqui, um pouco mais violento, né? Tem muitos pontos de venda de droga. Então, existe uma assistência social muito mais forte lá do que aqui, porque o bairro precisa. E através da evangelização que é feita lá no bairro para crianças e para jovens, coordenação da Juca, a Tuane e eu, nós começamos a monitorar desde o ano passado as famílias dessas crianças. Quem são, como elas vão ao centro, como elas chegam lá, porque eles vão lá para receber o almoço, né, no sábado que tem hoje de manhã, e depois vão para suas casas. Então, quem são essas pessoas, né? Fazer todo monitorar, mais do que cadastrar, porque cadastrar a gente pega nome, endereço, data, monitorar, entender a vida dessas pessoas. Aí nós descobrimos com essas crianças que quase 70% delas ali que estavam não têm pais. Ou porque o pai não reconhece o filho, ou porque o pai foi assassinado por questões de dívida, tráfico, droga ali, ou nunca nem conheceu, né? Não tem esse contato. E aí, então, nós pegamos com os dinheiros que vem, a doação que vem, o dinheiro que todo mundo doa um pouco, contribui um pouquinho, e fizemos um dia dos pais hoje lá para as crianças um pouco diferente. Nós fizemos uma cesta para as crianças, né? Para elas fazerem um café da manhã para elas amanhã, pensando em seus pais, pensando em suas famílias. Então, nós compramos bolacha, todinho, fizemos uma cestinha lá e entregamos para cada uma dessas crianças que tem uma situação muito carente, né? Nós fomos entregar agora a última, já era quase uma e pouco. Falando essa história aqui, só para a gente entender
o tanto que é muito mais do que só essas atividades aqui. Então, quando a gente faz uma doação, aí nesse caso é uma doação material que a casa pede que seja feita, né, muitas vezes, esses valores eles se retribuem para esse tipo de atividade, para chegar a esse tipo de situação. Porque se nós que chegamos aqui no sábado, recebemos esse conhecimento, tomamos o passe, fazemos o tratamento, nos melhoramos, nós não conseguimos olhar para o lado e melhorar também a vida dessas pessoas, nós estamos falhando. Porque foi o que o Cristo falou, né? Amai os vossos irmãos. Aquele que ajuda um desses pequeninos também está me ajudando, né? Então é importante a gente conhecer essa relação que o Centro Espírita tem com a sociedade. Então esse trabalho de divulgação histórico, né, ele faz isso, ele acompanha o desenvolvimento da cidade, porque ele fez também com que a cidade crescesse, ele teve o seu papel social, porque durante todos esses anos aqui, desde lá de 1907, o Centro Espírita está fazendo esse papel social, muito mais do que hoje, porque naquela época ainda era muito mais difícil, na época que não tinha médico, não tinha SUS, não tinha nada, e o Centro Espírita entrava até com isso para fazer esse tipo de trabalho. Então, Deus abençoe, Sérgio, continue divulgando sempre esse trabalho em prol da doutrina e do Espiritismo em Anápolis. Último recado, eu queria fazer um convite para aqueles que têm e conhecem toda terceira sexta-feira do mês, né? Toda terceira sexta-feira do mês, às 7h30, lá na unidade do Frei Eustáquio, nós vamos fazer com a juventude um estudo sobre mediunidade, né? A juventude já tem lá um estudo, que é a mocidade, nesse mesmo horário, todas as sextas-feiras, e na terceira sexta-feira do mês, nós vamos fazer um estudo agora com a juventude de mediunidade, apresentando a mediunidade, aprofundar na mediunidade. Se você conhece algum jovem de 13 anos até mais ou menos 21, 22 anos, que tem interesse em estudar sobre a mediunidade, aprofundar nos princípios da doutrina espírita, leve ele lá então. Começa agora na próxima, que é o dia 15, que vai dar início a esse estudo. Leve ele lá, vai ser muito bem recebido. Eu mesmo que vou fazer o estudo vai ser claramente todo preparado e organizado para a juventude. Eu já faço o estudo da mediunidade há um tempo, faço o estudo, então nós vamos adaptar ele para a juventude, então vai ser um estudo totalmente teórico, super seguro, não precisa ter nenhum receio, mas leve lá que vai ter muito valor para ele. E nós convidamos a todos, então, a fechar os seus olhos neste instante, agradecendo a Deus pelos trabalhos que nós tivemos neste início de atividade, pedindo permissão para Ele para encerrar esse primeiro tempo de trabalho, para nós darmos a continuidade na sala de tratamento, que assim seja.